Hã, então, eu queria agradecer primeiro, né, ao pessoal da organização pelo convite participar desse festival. Agradecer todo mundo que disponibilizou o tempinho para estar aqui me assistindo. E o título da minha palestra, então, é Uma alimentação descomplicada para um planeta saudável. O que você come importa. E eu sou a Ana, meu nome é Ana, né? E eu tenho um canal no YouTube chamado Vegan and Colors. E eu sou youtuber, né, influencer. Eu adoro cozinhar, eu adoro plantar, fazer atividades ao ar livre e eu estou em busca de uma vida mais simples e sustentável. E a minha intenção hoje é, com essa palestra, abranger um pouquinho a nossa compreensão de como, né, o que a gente come afeta não somente a nossa saúde, mas também a saúde do nosso planeta. E também compartilhar um pouquinho, né, da minha abordagem para uma alimentação descomplicada, baseada em plantas, né? Eu sou vegana. E a minha motivação para esse modo de vida que eu tenho hoje em dia começou quando eu percebi, né, o quanto que o nosso planeta está doente, que foi alguns anos atrás. Eu fiz um mestrado aqui na Alemanha e durante esse período eu pesquisei bastante a parte de segurança alimentar, direito humano à alimentação adequada, e de tempos em tempos a gente discutia bastante a questão de climate change, né, mudanças climáticas, e eu fui, né, ampliando um pouquinho o meu conhecimento sobre o assunto e também começando a ficar cada vez mais preocupada, mais ansiosa com todas os prognósticos, né, que se tem do que vai acontecer nos próximos anos ou já está acontecendo devido a essas mudanças climáticas, né. Para quem não sabe, né, mudanças climáticas, elas acontecem, né, estão acontecendo porque a gente está tendo um aumento, né, na emissão de gases de efeito estufa, que está causando, né, um aquecimento global. Daqui a pouquinho eu vou mostrar mais. E parte, né, dessas mudanças são causadas, né, por nós, por atividades nossas, né, seres humanos, porque a gente está colocando uma pressão muito grande nos recursos naturais existentes, né, no planeta, e isso acaba, né, remodelando as condições físicas e biológicas existentes. Então, com o tempo eu fui adquirindo mais conhecimento e fui refletindo mais sobre o assunto e o papel da minha dieta em toda essa questão. E eu não quero ser super científica aqui, para não deixar ninguém entediado, e eu também não sou expert no assunto, mas eu gosto muito desse gráfico aqui, desses gráficos aqui que vocês estão vendo, que tem vários parâmetros, que é o chamado, né, The Great Acceleration, a grande aceleração, né, seria em português. E porque na hora, quando você olha, você já consegue visualizar, né, que mudanças estão acontecendo, né, que quase todos esses parâmetros aumentaram muito nas últimas centenas de anos e especialmente, né, nas últimas décadas. E principalmente aqui o dióxido de carbono e o metano, né, que são os principais gases de efeito estufa, eles aumentaram substancialmente nas últimas décadas. Então, não tem dúvida que alguma coisa está mudando e mudando bastante. A gente também teve uma perda gigante de florestas tropicais, a acidificação do oceano também está aumentando muito, muito mesmo. Mas nesse ponto aqui, eu ainda não havia feito nenhuma relação no que eu comia e no impacto que tem nesse contexto todo. E eu viajei também bastante nos últimos anos, eu já viajei por mais de 25 países, e você percebe que mudanças estão acontecendo, né? Lugares, né, que habitam, que abrigam, né, vida selvagem cada vez menores, vários ecossistemas importantes, né, diminuindo, várias populações de vários países, populações indígenas tradicionais, não tendo mais lugares para continuar, né, o modo de vida. E eu passei a refletir mais ainda, né, sobre como, por exemplo, as próximas gerações,
como esse planeta o que vai sobrar para eles, né? Por exemplo, várias coisas que eu estava tendo a oportunidade de ver, provavelmente, se a gente continuar no ritmo que a gente está, eles não vão ter oportunidade de conhecer, né, muita flora, fauna, vida selvagem que eu tive a chance de conhecer, de ver. E aí eu comecei a refletir mais ainda sobre o que eu poderia fazer. E aí, uma coisa que me impressionou bastante, que eu não sabia, né, é o papel relevante que o setor agrícola tem na emissão desses gases de efeito estufa. O setor agrícola é responsável por 24% da emissão, né, dos gases de efeito estufa. A gente fala muito, né, da parte de transporte, indústria. Por exemplo, a gente fala muito dessa coisa de começar a usar carros elétricos, né, para poluir menos. Não que não seja relevante, todos esses setores são igualmente relevantes, mas a agricultura tem um papel bem importante nisso também. E por que isso, né? A população mundial, ela cresceu muito nos últimos anos, sem dúvida, e continua crescendo. O que quer dizer que a gente precisa mais comida. Mais comida significa mais área de produção agrícola. Então, a pressão para derrubada de florestas e expansão, né, sobre ecossistemas importantes aumentou e continua aumentando, e a gente está tendo uma perda cada vez mais gigante de dióxido de carbono para a atmosfera. E por que isso é importante? Porque florestas, como por exemplo a Amazônia, mas a gente não precisa se limitar à Amazônia, várias das florestas, né? Elas têm um papel fundamental, importantíssimo para sequestrar e armazenar CO2 da atmosfera. Então, no momento que você corta uma floresta, todo esse CO2 é liberado para a atmosfera. Ao mesmo tempo, se você planta uma floresta, você está conseguindo sequestrar uma quantidade gigante de CO2. Então, quanto menos florestas a gente tem, mais aquecimento global a gente vai ter, porque a gente vai ter mais dióxido de carbono na atmosfera. E quanto mais a gente expandir para áreas de floresta, menos sequestro de gás carbônico a gente vai ter. E talvez você deve estar se perguntando, mas a gente precisa comida, a gente precisa comer, o que, que a gente vai fazer então? Não comer? Com certeza, né? A gente precisa comer, eu sei disso, eu adoro comer, eu adoro cozinhar, mas aí entra o papel relevante que a carne tem, que o nosso consumo de carne tem em todo esse contexto. Como uma simples mudança pode fazer, como uma simples troca, né, pode ter uma mudança gigante em todo esse contexto, né, de mudanças climáticas. E eu percebi vários jornais internacionais falando sobre o assunto, e cada vez mais você lê sobre isso. Por exemplo, esse jornal aqui fala quanto, está em inglês, mas quanto que a gente deixar de consumir carne pode ajudar o meio ambiente. Esse aqui é um editorial da revista científica Nature, que é a revista mais importante, né, no meio científico, e ela fala do papel do consumo de carne na mitigação dos efeitos, né, das mudanças climáticas, que a gente deve mudar a nossa dieta. Esse aqui saiu faz, na verdade, poucos dias, que fala que a gente mudar a nossa dieta para uma dieta baseada de plantas, é extremamente importante ou é crucial, né, para a gente salvar a vida selvagem e assim por diante. Então, não tem dúvida que a carne realmente tem um papel super importante em toda essa questão de mudanças climáticas, da gente tentar curar o nosso planeta, ou ter um planeta mais saudável. E eu acho que esse gráfico aqui é o mais importante, porque até para mim, quando eu percebi, eu sou formada em agronomia, então eu tenho um pouquinho de conhecimento em agricultura, mas eu nunca havia percebido a dimensão de todo esse gráfico aqui. Eu vou tentar explicar. Aqui, esses 79% é a quantidade de área no nosso planeta que é habitável, inclui só a área continental, não inclui os oceanos. Os outros 30% aqui seria, por exemplo, desertos, áreas rochosas, glacieiras, que não tem, teoricamente, como a gente habitar. E desses 79%, 49% é muito, 49% a gente já está usando para produção agrícola. Então, é muita área que a gente já está utilizando.
Mas o que mais impressiona, o que mais choca, eu acho que na verdade é chocante, é que desses 49%, 80% é usado para produzir alimentos, comida para alimentar animais, para alimentar nossa demanda de carne, ou para criar animais diretamente nessas áreas, mas a maior parte é realmente para produzir comida para alimentar os animais, né, que a gente vai consumir no final. Então, consumir carne essa produção toda de carne é um sistema extremamente ineficiente, extremamente prejudicial para o planeta, porque você precisa de uma área gigante, gigante mesmo, só para alimentar os animais, para que essa carne chegue à nossa mesa. Um porco, por exemplo, só dando exemplo para a gente conseguir entender um pouquinho, um porco, desde o desmame até o momento que ele é abatido, quando ele está mais ou menos 100, 120 quilos, ele precisa, em média, 300 quilos de comida. Então, é muita comida. Então, pense, por exemplo, se você consumisse 300 quilos de feijão, seria muito mais inteligente do que dar toda essa comida para um animal. Outra coisa, por exemplo, no Brasil, algumas estimativas falam que 90%, mas eu acho que até a maior, da soja produzida no Brasil, que é uma das maiores causas, né, de devastação do Cerrado, até mesmo da Amazônia, é para alimentar animais, para alimentar a nossa demanda de carne. A maior parte dela, na verdade, é exportada, mas então toda essa soja que é produzida é somente para alimentar os animais. Então, é um sistema realmente muito, muito ineficiente. É muita área mesmo, usada só para a gente alimentar os animais. E a demanda de carne, a estimativa, é que ela dobre nos próximos 30 anos. Então, façam a conta. Onde vamos arrumar área para produzir toda essa comida para alimentar esses animais? Então, é uma conta simples que todos nós podemos fazer. Se a gente continuar no ritmo que está, não vai mais sobrar área verde. E às vezes eu até falo que a gente vai acabar morando num planeta de concreto, de plástico, sem vida selvagem. Então, esse que é a parte muito importante, né, que às vezes a gente esquece, né, que todos os animais que chegam na nossa mesa, eles precisam ser alimentados por meses, anos, e também você usa, isso quer dizer também que você usa uma quantidade grande de fertilizantes, que também usam vários recursos naturais, você usa uma quantidade gigante de água, uma quantidade gigante de pesticidas, assim por diante. E também, esse dado aqui também foi um que me impressionou bastante. Eu adoro vida selvagem, por exemplo, e 60% dos mamíferos, aqui só inclui mamíferos nesse dado, isso aqui é uma porcentagem em biomassa que existem hoje no planeta Terra, são animais que estão sendo criados para nós, para o nosso consumo. Somente 4% ainda são animais selvagens. Alguns dados falam que de 1970 a 1980, acho que se eu não me engano, até hoje, a gente perdeu mais de 70% da vida selvagem que já viveu nesse planeta. E isso por quê, né? Porque não tem mais área para eles se reproduzirem, para eles viverem. A pouca área que eles têm ainda, a gente está cada vez invadindo mais para produzir, né, comida para alimentar outros animais para a gente alimentar. Então, é um sistema extremamente ineficiente, não é sustentável e não é necessário. Tem um estudo que saiu recentemente que mostrou que, por exemplo, se isso aqui era no caso dos Estados Unidos, né, o exemplo da alimentação deles, se eles substituíssem o consumo de proteína animal, no caso foi usado o bife como exemplo, por proteína vegetal, no caso feijão, seria necessário 40% menos área de produção agrícola. Então, só imagine, seria 40% mais área de florestas, 40% mais área para animais selvagens se desenvolverem, é um impacto realmente muito, muito grande. E eu, particularmente, não acho que o mundo um dia vai ser vegano, acho que não tem como, a maior parte das pessoas jamais vão ser 100% veganas, mas eu acho que todo mundo pode, né, diminuir um pouquinho o consumo de carne e o impacto é gigante.
Então, pense bem, 40% menos área. É muita área, gente, muita área mesmo. Só em você substituir, né, a proteína animal por uma proteína vegetal, feijão, aqui poderia ser também grão de bico, soja, lentilha, qualquer leguminosa, né, que é a principal fonte de proteína vegetal. E esse dado aqui também é muito impressionante, porque também é um exemplo dos Estados Unidos, que mostra que se uma pessoa que tem uma dieta normal, um americano com uma dieta normal, que inclui, né, leite, ovos, carne, substituísse essa dieta por uma dieta vegana, sem carne, leite e ovos, olhem só a quantidade a menos de CO2 que seria emitido por ano por pessoa. É uma quantidade gigante, mais de, aqui, se olhar 2.000 até 500, é muito, muito mesmo. Então, isso seria uma pessoa por ano. Então, imagina essa pessoa em toda a vida dela, por exemplo, estimando que ela vivesse, sei lá, 80 anos, quanto CO2 a menos a gente emitiria, né? Então, quanto o impacto que isso seria, né, em todas essas mudanças climáticas. Então, você pense se todo o país fizesse isso, se todo mundo fizesse isso. Então, uma dieta vegana tem realmente um impacto gigante no meio ambiente. E, então, por isso que eu tomei essa decisão. E aí, é claro, também tem um aspecto ético, moral de consumirmos carne. E aí, depois que eu já tinha tomado essa decisão, que eu acabei aprendendo mais sobre isso, eu confesso, eu acho que eu fiz um pouquinho o caminho inverso, que é essa questão de que realmente não é ético, não é moral a gente comer animais. Animais não são comida, porque animais são seres, né, inteligentes, sensíveis, eles sentem tristeza, alegria, dor, medo. Uma galinha e um porco não é diferente de um cachorro, é um animal exatamente com as mesmas características. E os animais, a maneira como eles são criados, abatidos, hoje em dia é um sistema extremamente desumano. Não existe absolutamente nada humano na maneira como os animais são criados. A maior parte dos criadouros ou abatedouros são em lugares extremamente isolados para que ninguém saiba, né, como eles são tratados. E como a demanda tende a aumentar ainda mais, e a perspectiva é de que esse tratamento desumano piore muito mais, porque a ideia é você ter mais carne, mais barata, porque as pessoas querem também comida cada vez mais barata. Então, essa parte a gente não pode esquecer, né? E não é necessário. Uma dieta sem carne é totalmente possível, é saudável. Então, essa parte ética e moral também veio para mim depois, mas hoje em dia é extremamente importante. E aí, é claro, eu tomei a decisão, não vou mais comer carne, ovos, leite e derivados de leite de vaca, né? Resolvi me tornar vegana. E com essa decisão, é claro, veio umas vantagens deliciosas que eu jamais havia imaginado, como, por exemplo, eu preparei o melhor bolo de chocolate sem necessidade de usar ovos, leite de vaca ou manteiga. A receitinha desse bolo eu tenho no meu canal, é super popular, ele é extremamente descomplicado de preparar, é muito simples mesmo, ingredientes baratíssimos, sempre dá certo. Então eu comecei a perceber que uma dieta sem carne, leite, ovos ou leite é extremamente descomplicada e deliciosa. E aí, é claro, eu comecei a explorar novos ingredientes, como por exemplo, aqui eu tenho uma foto, também uma receita do meu canal, que é feito com grão de bico. E o grão de bico é um ingrediente extremamente simples, é barato porque rende bastante, é nutritivo, é versátil, e é um ingrediente que antes de eu me tornar vegana, eu dificilmente utilizava, eu acho que quase eu nunca utilizava. E hoje em dia é um ingrediente que eu uso muito, muito mesmo. Eu tenho um vídeo que eu vou publicar, inclusive hoje, nos próximos dias, que eu coletei mais de 20 receitas doces, salgadas, feitas a partir do grão de bico. Então, eu percebi que uma dieta vegana não é complicada, na verdade, é descomplicada. Como eu falei lá no título da minha apresentação, é uma dieta que é boa para o planeta, mas também que é extremamente descomplicada.
E, no geral, ela é mais barata, porque todo aquele dinheirinho que você gastaria em carne, você pode investir em nutrientes em outros ingredientes, como, por exemplo, o grão de bico, que você vai ver que no final é muito mais barato. Então, eu passei por vários passos. A primeira etapa foi realmente tentar, depois comecei a explorar novos ingredientes. O tofu é outro ingrediente, eu sei que muitas vezes ele pode ser caro, mas é um ingrediente que eu jamais teria experimentado se eu não tivesse, né, transitado por uma dieta vegana. Eu acredito que não. E é um ingrediente tão versátil, tão nutritivo, tão consumido, né, pelos asiáticos, por exemplo, que tem uma saúde tão plena, baixa quantidade de câncer, ataque cardíacos, esse tipo de coisa. Então, não tem absolutamente nada descomplicado uma dieta baseada em plantas. Aqui também é alguns docinhos que eu costumo fazer sem precisar usar leite condensado. Eu chamo de trufas, a maior parte delas são crudíveras. E aí, o próximo passo que eu fiz foi simplesmente substituir, né, a carne, que era a minha proteína animal, por proteínas vegetais. Ingredientes simples, não tem nada de complicado. Feijão branco, feijão preto, feijão vermelho, grão de bico, ervilha, lentilha, soja, tofu, tempê, quinoa. Ingredientes que você encontra em qualquer supermercado. Eu, particularmente, nunca faço as minhas compras em supermercados especiais ou lojas especiais. Eu faço as minhas compras no mesmo supermercado que qualquer pessoa aqui na minha cidade faz, pessoas não veganas, e eu encontro tudo. De vez em quando, sim, eu compro alguns ingredientes específicos pela internet, porque também como eu trabalho com isso, às vezes eu quero testar diferentes receitas, diferentes pratos. Isso aqui é a minha prateleira que eu tenho aqui em casa com vários ingredientes. Então, é mais ou menos os ingredientes que eu uso para minha alimentação diária, de ingredientes simples, práticos, nada de complicado. E a minha abordagem é sempre, eu sempre falo, simplificar para descomplicar, não precisa complicar. Muitas pessoas que acabam indo para uma dieta vegana, a primeira coisa que fazem é querem fazer receitas extremamente complicadas e não é preciso. Aqui tem um prato típico que eu adoro muito, que eu preparo, que é aqui debaixo desses vegetais tem um mix de grãos, que é arroz integral, lentilha e ervilha seca quebrada, que eu cozinho tudo junto numa panela, rende bastante. Então, a lentilha e a ervilha seria, né, a principal fonte de proteína, o arroz no carboidrato, e aí alguns legumes salteados e tá prontinho um almoço, um jantar super nutritivo, colorido, como eu gosto, né? Por isso que o nome Colors, porque eu adoro cor, eu sou obcecada por cor. Gosto muito de preparar minhas refeições sempre com bastante cores, mas é um prato extremamente simples, não tem absolutamente nada de complicado. E um prato, de novo, que faz bem para o planeta e vai fazer bem para a sua saúde, tenho certeza. Eu, particularmente, tento evitar um pouquinho industrializados. Primeiro, porque eu tento também evitar o consumo de plástico, e geralmente produtos industrializados vêm com muito plástico. E outro, porque eu não gosto de consumir muitas coisas que tem aquela lista gigante de ingredientes no verso que eu não conheço. É claro que de vez em quando eu compro sim, mas no dia a dia é bem simples. Esse aqui é por exemplo, um prato típico do meu café da manhã, que eu gosto muito, que é um mingau de aveia, feito só com aveia em flocos, água, canela, banana amassada e uma fruta por cima. Super simples. Se você comprar aveia em flocos, o único ingrediente é aveia em flocos, então não tem nada de complicado. Simples, simples mesmo, barato. De novo, rende bastante. É super nutritivo, completo e delicioso. Então, de novo, não tem nada de complicado, muito pelo contrário, é simples. Eu evito contar calorias e macros. Eu sei que eu estou falando muita palavra aqui, proteínas, mas é porque geralmente é uma das perguntas que você mais recebe, né, quando você é vegano. Então, toda vez que eu mostro uma receita, eu gosto de falar de proteína para as pessoas perceberem que a proteína está aí em qualquer prateleira do supermercado, não tem nada de complicado. No passado, eu costumava contar calorias e macros, e é uma das coisas, acho que mais prejudiciais que você pode fazer para a sua saúde mental, porque eu acho que consome uma energia gigante, desnecessária. E o que eu faço hoje em dia, eu uso mais ou menos a seguinte lógica: uma leguminosa, que seria
proteína vegetal. Leguminosas são plantas, né, que conseguem fixar nitrogênio, então elas acumulam bastante proteína. Esse prato aqui é um prato típico, um exemplo, que é um curry bem cremoso, de feijão branco, mas poderia ser o grão de bico. Então, o feijão branco é a leguminosa, é a fonte de proteína vegetal, super simples. Aí um grão, ou amido resistente, no caso, arroz, batata ou quinoa. E aí uma fonte de gordura vegetal, que aqui no caso é o leite de coco, né? E aí eu finalizo com muitas cores. Geralmente, para mim, verduras e legumes significa cores. Então é um prato super simples também, e rende bastante, barato e completinho, tem todos os macronutrientes. Aqui é um outro exemplo também de outros pratos, receitas que eu compartilhei já no canal. Isso aqui é um pãozinho de aveia, feito somente com aveia em flocos, super simples, qualquer pessoa consegue fazer. E aí, aqui tem uma pastinha de grão de bico, que é a principal fonte de proteína, alguns vegetais frescos para mais cor. Então, de novo, eu não conto macros, mas intuitivamente eu acabo incluindo todos os nutrientes, e eu acho que você não precisa se preocupar em comer eles todos os dias, mas olhar assim no geral em uma semana. Eu também não foco no que eu não estou comendo, eu acho que isso só vai complicar a sua transição, a sua vida, eu acho que não é necessário. Por exemplo, aqui nessa foto é um sorvete feito somente com banana congelada e morangos. E na hora que eu vou comer esse sorvete, eu não fico pensando no sorvete que eu não estou comendo, mas eu tento, né, apreciar a parte nutricional, o sabor desse sorvete, o quanto que ele é, né, benéfico para mim e para o planeta. Então, eu acho que para quem está querendo, né, transitar para uma dieta com menos ingredientes de origem animal, não fique focando no que você não está comendo. Não é necessário, aprecie o prato pelo que ele é, pelo que ele significa. Aqui tem outro exemplo de receita que eu tenho no canal. Por exemplo, isso aqui são asinhas de couve-flor, que é para ser, né, o substituto das asinhas de frango. E quando eu como essas asinhas de couve-flor, eu não fico pensando se é ou não é parecido com asinhas de frango, porque eu acho que a couve-flor é um alimento tão bonito, tão completo, e eu gosto de chamar mesmo de asinhas de couve-flor. Então eu não fico pensando nas asinhas de frango que eu não estou comendo. Aqui também tem uma sobremesa, que é tipo uns bolinhos de pote, também totalmente vegano, super prático de fazer, rápido. E eu não fico pensando no bolinho de pote tradicional, que não é vegano, que vai um monte de leite condensado que eu não estou comendo, porque comida vegana é tão gostosa, se não mais gostosa que comida tradicional. Outra coisa que eu gosto, eu acredito, eu acho que pratos veganos podem sim ser bem sofisticados, sem usar ingredientes caros. Isso aqui também é uma tábua de pastinhas que eu fiz. E essas pastinhas são extremamente simples de preparar. Essa aqui é feita com grão de bico, essa com feijão branco e essa com lentilha. Ingredientes simples, baratos. Todo mundo, quando eu recebo amigos, familiares não, porque eu não recebo familiares, eu moro na Alemanha, né? A família está no Brasil, mas quando eu recebo amigos aqui na minha casa, eu sempre faço e todo mundo adora, pede a receita. E eu acho que se você caprichar na apresentação, você pode impressionar qualquer um. Então, eu acredito, eu acho que pratos veganos podem sim ser baratos, sofisticados e bonitos. E são sempre deliciosos, podem ser, são sim. Outro exemplo aqui é só, coloquei bastante foto, isso aqui é uma receita do pão de banana, pão não, desculpa, é bolo de banana, feito somente com banana e aveia em flocos. Isso aqui é um bolo de chocolate com batata doce, vegano, sem glúten também, deliciosíssimo, muito bom, super simples de preparar. Geralmente bolos, coisas veganas, são muito mais fáceis de preparar, muito mais descomplicadas que as tradicionais. Você só precisa uma tigela, literalmente, você mistura ali e tá prontinho. Bem rápido, bem simples. Outra coisa que eu não faço, eu não fico comparando. Eu acho que outra coisa que não se deve fazer
Por exemplo, aqui é um hambúrguer, uma receita também que eu tenho no canal, de grão de bico com cheddar vegano. E eu, quando eu como esse hambúrguer, eu acho que todo mundo deveria fazer o mesmo, é apreciar o hambúrguer pelo que ele é, um hambúrguer de grão de bico, né, que é um ingrediente tão bonito, tão versátil. Eu acho que essa comparação excessiva acaba estragando um pouquinho a beleza do prato. Outra coisa que também são alguns sanduíches grelhados, que eu também compartilhei essa receita. E quando eu como esse sanduíche, eu não fico comparando com o sanduíche tradicional. Se você quiser comparar, é claro, não tenho nada contra, eu acho que também é importante para a gente cada vez melhorar mais os pratos, mas eu acho que isso acaba só complicando. E a ideia é sempre a gente tentar simplificar e descomplicar. Eu gosto de simplificar e descomplicar. E também porque eu sei o porquê. Quando eu estou comendo esse sanduíche, eu sei o porquê eu estou comendo ele. Eu acho que isso é muito importante. Você sempre tem que ter em mente o seu porquê. Até porque se você não tiver um porquê muito importante, ou que tenha sentido para você, você vai facilmente deixar, né, de consumir essas coisas e voltar a consumir produtos que são mais nocivos, né, para o meio ambiente. Uma coisa também que eu não faço, eu nunca mesmo julgo ou pessoas que consomem, né, pessoas não veganas, pessoas que consomem carne, ovos, leite de vaca. Aqui tem um exemplo, por exemplo, de um jantar intercultural que o meu marido, né, fez. A gente preparou, né, com os colegas de trabalho dele, que eram pessoas, eu acho que de mais de 10 países, e nenhum deles era vegano, eu não sento na mesa, fico julgando as pessoas quando elas consomem carne, porque eu percebi que quando você começa a julgar, você isola e afasta as pessoas. Você acaba só prejudicando ainda mais a causa, né, vegana, ou você ajudar o meio ambiente. E nesse dia, por exemplo, foi muito interessante, que todo mundo já sabia, né, que eu sou vegana, e teve um menino da Índia, uma menina da Turquia, eu acho que a outra foi da China. Todos eles prepararam os pratos tradicionais e também prepararam uma versão vegana para mim experimentar e para os outros experimentarem. E no geral as pessoas têm muita curiosidade de experimentar pratos veganos. Todas as situações que eu participei de jantas, quando eu levo, né, as minhas refeições veganas, as pessoas têm uma curiosidade muito grande. E se você sentar do lado de uma pessoa que está consumindo um prato de origem animal e começar a criticar, a única coisa que você vai fazer, você vai afastar essas pessoas. Então, eu não faço isso, muito pelo contrário, se alguém vier perguntar, conversar, eu compartilho o que eu sei. Eu acho que isso é muito importante. Eu tento, outra coisa que me ajudou bastante a descomplicar, né, essa minha nova forma de me alimentar, eu gosto muito de cozinhar de forma inteligente. O que eu quero dizer com isso é, por exemplo, preparar marmitinhas. Eu adoro, então eu cozinho em 2 horas. Eu preparo refeições para 4, 5 dias, ou eu preparo porções maiores, né, para vários dias. Eu tenho vários vídeos de marmitas no meu canal, eu acho que eu tenho mais de 15 vídeos de preparo de marmitas, e eu sou super fã, porque também diminui bastante o desperdício. Por exemplo, você compra uma cabeça de brócolis, você já usa ela na íntegra, então o desperdício é bem menor e descomplica. Então, ao invés de todos os dias você ficar na cozinha cozinhando, cozinha um dia para vários dias e pronto, e você economiza tempo, dinheiro, e é muito mais eficiente. Eu acho que não tem absolutamente nada de errado em comer comida requentada. Eu também não me importo de comer a mesma coisa por vários dias, e o que eu faço, por exemplo, essas marmitas aqui, um exemplo que eu preparei, então aqui eu usei grão de bico e lentilha e alguns vegetais, e aí depois quando eu preparo novamente, eu uso ingredientes diferentes, então em 4, 5 dias eu consumo a mesma coisa e depois eu mudo para outros ingredientes. Então, é uma dica que eu sempre dou, cozinhe em porções maiores, eu faço marmitas, que você vai ver como vai mudar a sua vida, vai descomplicar ela, vai simplificar. Que a ideia é sempre descomplicar para simplificar. Então, outro exemplo de marmitinha também que eu tenho, receitas que eu já compartilhei no canal, aqui é umas almôndegas de lentilha, isso daqui eu acho que é um chili sem carne e assim por diante. Outra coisa que eu comecei faz 2 anos, que é a minha paixão, é a coisa que eu mais amo nessa vida, eu comecei uma horta.
tive a chance de usar um pedaço aqui de terra e comecei a minha horta. E eu percebi que quando você planta o seu próprio alimento, eu já tinha experiência, minha família são pequenos agricultores, né? A gente sempre teve horta, mas por vários anos eu não tive contato. E mesmo quando eu estava em casa, eu não tinha eu acho que um envolvimento tão direto como hoje em dia, né? Hoje em dia, tipo, eu sou responsável pela minha horta e eu percebi que você começa a apreciar ainda mais consumir plantas. E eu ouvi várias pessoas falando o mesmo, é realmente um efeito incrível, porque você planta, você cuida e, e é muito mais saboroso consumir aquilo. Então, eu tenho horta faz 2 anos. Essa semana eu comecei novamente os trabalhos nela, fiz algumas semeaduras. Aqui na Alemanha, como o inverno é muito longo, o período de produção é bem pequeno, mas mesmo assim vale a pena. Eu adoro, é a minha grande paixão, com certeza, é horta. Aqui, por exemplo, são batatas que a gente colheu e várias outras coisas. Aqui tem várias colheitas que a gente fez. Ano passado foi um ano que a gente conseguiu produzir bastante, foi o nosso segundo ano. E como eu tenho um pouquinho de experiência de horta, né, mas no contexto do Brasil, aqui é um pouquinho diferente, né, por causa das condições climáticas, desse solo. Então, o primeiro ano a nossa produção foi bem ruim, bem pequena, mas aí o ano passado a gente já conseguiu produzir bastante. Espero esse ano aumentar ainda mais a minha produção. E hoje em dia eu tenho muito essa ideia essa ideia de toda vez que eu estou plantando uma coisa, eu fico pensando, estou sequestrando gás carbônico, além de produzir meu alimento, né? Uma quantidade pequena, mas mesmo assim. E aí a gente acabou tendo composteira, todos esses outros fatores, né, que vêm junto com a horta. Aqui outras fotos de horta, colheitas que eu fiz. Eu moro em apartamento, então eu faço muita muda mesmo dentro do apartamento. De agora em diante, meu apartamento acaba virando um viveiro de mudas. E então é uma outra coisa que eu, que eu percebi que fez eu gostar ainda mais, né, de consumir plantas. Então, opa, desculpa. Então, a minha apresentação era isso, eu só queria dar uma dica do que você pode fazer ainda hoje, né? O que você pode fazer, né, para um planeta mais saudável. Se você se interessou por isso, em primeiro lugar, né, se você puder, diminua o seu consumo de carne, ovos, leite e derivados, com certeza. Você não precisa se tornar vegano do dia para a noite, mas com certeza. Teve aquele gráfico que eu mostrei antes, eu esqueci de mencionar, mas lá mostrava que se as pessoas tivessem 2/3 da alimentação vegana, o impacto já é gigante. Então, você não precisa. Se você quiser, ótimo, super recomendo, mas eu sei que para muitas pessoas é difícil e às vezes a pessoa acaba querendo virar vegano do dia para a noite e acaba desistindo porque fica frustrado. Então, pelo menos escolha alguns dias, algumas refeições da semana e tente não consumir nada de origem animal. Outra coisa, se eduque bastante no assunto, né? Eu acho que é muito importante a gente saber o que está acontecendo. Tem muitas pessoas ainda que são muito, duvidam, né, dessa parte das mudanças climáticas, mas tem tanto material científico que mostram, né, que realmente mudanças estão acontecendo e com certeza a gente não está fazendo nada do que a gente deveria fazer, né? E quando a gente vê, talvez já seja muito tarde, com certeza já tá, a gente já, segundo né, as estimativas e estudos, a gente já deveria ter começado uma ação antes. E eu sei que, por exemplo, o fato de eu ter deixado de consumir carne não vai salvar o mundo, mas eu acho que é uma parte importante que se todo mundo fizer na soma pode dar um impacto gigante. E também consumir menos de tudo, né? Outra coisa que eu acho importante é a gente apoiar, né, pequenos produtores locais porque geralmente os pequenos produtores eles acabam né, tendo uma biodiversidade maior de plantas e espécies do que aquelas monoculturas gigantes. Se possível, é claro, comece uma horta. Eu compartilho um pouquinho de dicas na horta aqui no meu canal. Vou começar agora nessa próxima temporada de novo, então se você quiser aprender um pouquinho. E é claro,
vote sempre pessoas que apoiam a causa ambiental, porque eu acho que é muito importante a gente começar a ter mais discussão da parte ambiental no meio político. Então, e esse é o meu canal, para quem quiser dar uma olhadinha no YouTube, que o nome é Vegan and Colors, né? Porque é veganismo e cores, porque eu gosto muito de cores, sou obcecada por cores. E então, tenho bastante receitas veganas para quem quiser dar uma olhadinha. E então, essa era a minha palestra. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora acho que a gente vai ter um tempinho para perguntas ou discussão. Ambiental. Oi, Ana. Oi, tudo bom? Então, a Laura comentou com a gente que depois que ela viu o impacto ambiental que o consumo de coisas de origem animal causa, ela ficou muito chocada, mas ela percebeu que muita gente que está no mundo vegano não foi por isso, começou muito pelos animais. Ela perguntou por que será que as pessoas não têm ainda essa noção e ficam tão chocadas com isso, né? Não, eu também percebi. E o que acontece muitas vezes é também quando você fala que você se tornou vegano pela parte ambiental e não primeiramente pela parte dos animais, você é muito criticado, né? Porque a definição de veganismo é relacionada aos animais. Mas eu acho que as duas coisas se interligam e eu acho que ambas são importantes. Porque também se você não tiver um planeta saudável, você não vai ter animais, porque não vai ter espaço para eles viverem, né? Mas eu acho que essa parte ambiental é muito pouco discutida, muito pouco falada e, infelizmente, quem sabe mude, né, com o tempo, espero. Eu particularmente conheço também pouquíssimas pessoas que se tornaram vegano mais pela parte ambiental e as poucas pessoas que perguntaram para mim, né, por que eu me tornei vegana, no geral, elas logo assumem que é pela questão dos animais, que não deixa de ser importante, como eu falei, também é uma questão que para mim foi importante, mas não foi a motivação inicial, né? A motivação inicial foi mais a parte ambiental, porque realmente é uma coisa que me preocupa muito, me tira o sono, de verdade. E quanto mais você lê, quanto mais você aprende, quanto mais você vê, né, o que já está acontecendo, e então você começa realmente a se preocupar e como eu mostrei aquela parte ali do gráfico, né, dos 80% da área agriculturável é para produzir alimentos para os animais, você vê realmente o impacto ambiental que um simples pedaço de carne tem, porque é realmente gigante. Eu, particularmente, não sabia disso, mas hoje em dia, se eu penso, é uma coisa um pouquinho óbvia, né? Porque um animal é como a gente, ele para chegar num certo peso, você tem que comer muito, muito mesmo. Então, essa comida vem de algum lugar. Ela precisa vir de algum lugar, né? E como eu disse, um porco, por exemplo, precisa, em média, né, 300 quilos de comida. Então, é muita comida só para aquele pedacinho de carne chegar na sua mesa. E essa comida está sendo produzida muitas vezes numa área, né, que tinha uma importância gigante, né, que habitava a vida selvagem extremamente importante e infelizmente a gente não está percebendo, né, o que esse pedaço de carne, o impacto que ele está tendo. E a Roberta, ela também pediu para você explicar um pouquinho mais do porquê e como o gado emite CO2, porque quando ela diz que quando ela tenta converter as pessoas para o veganismo, as pessoas não acreditam muito, ficam meio em dúvida nisso. É meio que um processo indireto, assim, porque eu não sei exatamente o mecanismo, mas, por exemplo, vaca e gado, né, o processo de gestão deles é por ruminação. Então, ali, diretamente, eles já emitem metano, que é um gás extremamente, né, que tem um gás causador de efeito estufa, né. Então, ali já tem um impacto direto, que é diretamente, né, só da parte digestiva dos animais ali de ruminação. Se eu não me engano, é 13%
dos gases de efeito estufa vem só dessa parte de ruminação do metano, né, que os animais emitem. Mas aí tem a parte indireta, que é essa parte que, por exemplo, a derrubada de florestas, por exemplo, florestas, árvore, elas têm essa capacidade de sequestrar CO2 da atmosfera. Então, uma vez que você corta elas para plantar soja, que é um dos principais alimentos, né, que se dá para os animais, que supre, né, a nossa demanda de carne, você está liberando todo esse CO2. Então, por isso que criação de animais tem um impacto ambiental tão grande, porque todo esse CO2 que estava armazenado, ele agora foi liberado. Então, por isso que a gente está tendo um aquecimento global tão grande. Então, esse seria um impacto meio indireto, né? Por isso que os animais têm um impacto tão grande, porque é muita área que você precisa para produzir, né, alimentos para eles, área que antes era área de floresta, outros ecossistemas, né, super importantes. Mas tem essa parte direta do metano e essa parte indireta do gás carbônico, né, que é liberado, que se deixou de sequestrar, né, porque a gente derrubou áreas importantíssimas. A Amazônia, por exemplo, 20% da área dela que já foi derrubada, é um dado oficial, 20% dela já está sendo usado para se plantar soja. Então, toda aquela floresta, aqueles 20% que uma vez sequestravam gás carbônico, não sequestram mais e foi toda liberada para a atmosfera. Então, indiretamente, esse plantio de soja que está sendo feito para alimentar animais, agora está causando, né, um efeito de aquecimento global. E a soja produzida no Brasil, como eu falei, mais de 90% é toda usada para alimentar animais. A maior parte é exportada, né, para a China. Então, tem esses dois fatores diretos e indiretos. Entendi, muito obrigada. Né? Para finalizar, tem uma outra questão que o Reinaldo perguntou. Ele perguntou para você, que já viajou bastante, qual é o país mais veg-friendly e o menos que você foi? A Ásia, eu já visitei alguns países da Ásia, né? Tailândia, Vietnã, Camboja, e eu acho todos eles, aí Bali, todos eles são bastante vegan friendly, porque eles consomem muito tofu, né? E então tem vários pratos que hoje em dia eu preparo, que eu me baseei neles. Bali, em termos, assim, tem muito restaurante vegano, muito mesmo. Bali é meio que um centro eles falam também de influenciadoras veganas, então é muito fácil. Mas assim, por exemplo, no Vietnã, Tailândia, Camboja, não tem muitos específicos restaurantes veganos, mas tem muitas opções de pratos veganos, então eu achei muito fácil comer, viajar sendo vegana lá. O mais difícil, eu acho que aqui na Europa, na verdade, um pouquinho, muitas vezes pode ser difícil, porque cidades maiores, por exemplo, aqui na Alemanha, Berlim, tem bastante restaurante vegano, mas eu moro numa cidade menor e várias cidades aqui ao redor quase não tem opções veganas, no sentido de você comer fora, né? E os europeus consomem muito queijo, né? Então, muitos pratos até não tem carne, mas tem queijo. Mas eu acho a Ásia muito, muito fácil. Na África também eu já viajei e muitas vezes eles são veganos não por motivos éticos, ambientais, mas porque realmente não tem acesso à carne. Então, a maior parte das pessoas, lá, a alimentação deles é extremamente simples, baseada assim, em banana, batata doce. Então, acabam sendo veganos, mas infelizmente, né, mas por questão assim de acesso a alimentos. Mas a Ásia é um país extremamente vegan friendly, eu diria. É muito fácil de encontrar pratos veganos lá e é muito deliciosos os pratos deles. Muitos pratos que eu preparo hoje em dia são todos baseados na culinária deles, porque é a minha culinária preferida. Então, eu acho que seria a Ásia, com certeza.